8 da seção 1.4, né? Então, 8, seção 1.4. É a matriz seno, seno, menos seno, cosseno. Aí, pelo método da formulinha, eu tenho que calcular o determinante, né? Qual é o determinante de A? 1. Isso, muito bem. Aí vai ficar cosseno quadrado mais seno quadrado, né? Isso. Que é 1, independente do θ, né? Aí você tem que fazer a inversa, dividindo pelo determinante. Era 1, né? Você faz aquela troca, né? A diagonal você troca, mas nesse caso é a mesma coisa, porque os elementos da diagonal são iguais. E o antidiagonal você troca o sinal, menos seno θ, ou seno θ. Então esse aqui, perdão, seno θ. Esse aqui é a inversa, né? Sim, por esse método aí eu consegui. O problema mesmo foi com o algoritmo. Veja só uma coisa, qual a relação de A com a inversa, sem pensar na inversa? Ou seja, em outras palavras, quem é a transposta de A? É a inversa, no caso. Então, esse aqui é um caso especial de algumas matrizes que têm essa propriedade, tá? Nem todas têm, isso aqui é uma matriz com essa propriedade, tá bom? A transposta é sua própria inversa. E Isso é tem só uma observação, não? Isso é só uma observação. nessa situação, tem alguma forma de observar isso desde o início ou só depois que realiza a inversa mesmo? Não, assim, tem uma classe de matrizes que tem essa propriedade. E aí elas têm a ver, por exemplo, quando a gente, no capítulo 3, quando a gente estuda transformações lineares, elas vão ser interpretadas como rotações. A gente consegue ver como essa matriz determina uma transformação do plano ou do espaço tridimensional, que é uma rotação. Tá bom? Tudo Ou bem. uma reflexão também. Tá? Ok. Mas isso aqui é só uma observação. Ó, que essa matriz ela é muito especial. A própria inversa, a inversa é a própria transposta, e isso não é verdade de modo geral. Com o algoritmo, você teria que fazer o quê? Só você bota a matriz e junta com a identidade, né? Isso. Cosseno θ 0,1. Então, qual seria o problema? Como achar os pivôs? Eu primeiro tentei pegar a primeira linha e multiplicar, transformar ela em ela vezes 1 sobre o cosseno, para achar o primeiro pivô. Isso Aí, aqui, isso aqui esse tem um problema, porque quando você não sabe o número, se é zero ou não, você não pode fazer essa operação. Você tentou fazer isso aqui, né? Ele é 1 sobre cosseno de θ, né? isso. Então, essa é uma boa observação, só, porque você não sabe se isso é zero, né? É possível que seja zero, se você bota θ, por exemplo, igual a π sobre 2, né? Se o ângulo é 90, isso aqui é zero. Então, você não pode dividir por zero, tá? Tô entendendo. Então, sempre que acontecer uma coisa dessas, você faz a ressalva. Então, você pode fazer assim. Vamos supor que cosseno de θ é diferente de zero, tá? Aí você pode dividir. Aí você continua fazendo suas contas, tá? Aí depois tem que fazer o caso contrário, para excluir, para não deixar incompleto, né? Tá? Certo, tudo bem. Até aí tudo bem. É que, mesmo fazendo essa observação de que o cosseno seja diferente de zero, eu não consegui seguir em frente nas operações elementares, sabe? Eu achei o primeiro pivô,
fazendo essa consideração agora, né, que o senhor Sim. colocou, mas para achar, para zerar embaixo do pivô, para depois achar o segundo pivô, já não consegui. Tá, então olha o que eu faria aqui nesse caso, que é um caso que a gente tem a identidades trigonométricas. Vou resolver por aqui e depois a gente volta na sua solução, tá? Eu faria o Tudo seguinte, bem. multiplicaria a primeira por cosseno e a segunda por seno. Isso eu posso fazer, né? Operação elementar, essa é a operação elementar. Seno teta. Por menos seno, tá? Um fica a matriz nova, fica cosseno quadrado, cosseno seno, cosseno zero. A de baixo fica seno quadrado, menos cosseno seno, depois fica zero e depois fica seno, né? Certo? Seno, Certo. seno. Aí o pivô é só somar a primeira com a segunda, tá certo? L1 ser trocada por L1 mais L2. Aí você tem 1, 0, cosseno teta, menos seno teta. Beleza? Tranquilo. Aqui fica seno quadrado, menos cosseno seno, 0 e menos seno. Tem que zerar. Para zerar, tudo bem, né? Se multiplicar a primeira por menos seno quadrado e somar com a segunda. L2 vai ser L2 menos seno quadrado vezes a primeira. 0, cosseno teta, menos seno teta, que seria 0. Aqui fica menos cosseno teta, seno teta. Aqui fica cosseno teta, seno quadrado de teta. E aqui na última, menos seno ao cubo de teta, né? Seno ao cubo mais seno. Seno ao cubo menos seno teta. De qualquer forma, tem que pensar nesses dois casos. Bom, então a próxima é fazer com que seja zero, né? Que seja um, na verdade. Isso. Então você tem que supor que isso não se anula. Você vai dividir por um número que você não sabe quando ele se anula, né? No caso, é só fazer a consideração que o senhor falou. Considera e depois faz o caso ao contrário, né? Só que acho que isso não pode se anular nunca. Não, isso nunca se anula, né? Cosseno vezes seno nunca é nulo. Não, sim, se anula quando um dos dois se anula, né? Eu não estou falando bobagem. Esse se anula, sim. Deixa eu só fazer mais uma coisa. Isso aqui pode ser escrito. Isso aqui pode ser escrito em termos do cosseno também, né? Seno cubo menos seno vai ser seno vezes seno quadrado menos 1, né? Isso aqui vai ser quanto? Seno quadrado menos 1. É menos cosseno ao quadrado? Menos cosseno quadrado, muito bem. Então fica menos seno teta, seno quadrado de teta. Tem uma coisa estranha aqui, deixa eu ver, porque tem uma coisa que eu não tô gostando. Peraí. Não sei, soma. Depois. Certo.
Ah, sim. Não, de qualquer forma, não faz sentido. Ah. Forma, tem que pensar naqueles casos. Eu quis fazer um atalho, mas não dá. Quando você faz as operações alimentares, você tem que garantir que isso aqui não é diferente de zero, tá? Porque quando você faz a operação alimentar número 2, a constante não pode ser nula. Que aí você não tem uma operação alimentar, você tem outro tipo de operação, tá? Então, eu estou supondo aqui, sem querer, eu estou supondo que isso não é nulo. Nem o cosseno de θ é nulo, nem o seno de θ é nulo, tá? Então, aqui eu posso dividir, porque esse produto é nulo quando algum dos dois é nulo. Mas eu estou supondo que os dois são nulos, tá? Tudo bem. Aí eu posso, então, dividir. Então, só lembrando aqui, pode dividir, fazer a próxima operação. A operação é L2 ser substituída por L2 dividido por menos seno menos cosseno seno. Aí fica 1, 0, cosseno menos seno, 0, que ficaria 1, aqui ficaria seno, e aqui por isso fica cosseno, né? Aí chegaria na resposta, né? Que apareceria inversa, né? Sim, sim, é mesmo. E aí tem que fazer o segundo caso, quando é zero e quando é diferente de zero. Então, quando o cosseno é zero, que matriz a gente tem? Se cosseno de θ for zero, a matriz A é quem? Zero, né? Quem é esse carinha aqui? Eu tenho que pensar, quando o cosseno é zero, o seno só tem uma opção. Qual é? Tem duas opções, 1 ou menos 1, tá? Então, você teria esse caso ou esse daqui. Tá bom? E quando o seno é zero, aí é mais simples, né? Como fica? Bom, isso é zero, cosseno é mais ou menos 1. Ou já é a identidade, que é inversível, e é a própria inversa, ou é menos a identidade, tá? Então, esses casos especiais são simples de resolver, ó. Esse aqui já é inversível, todas são inversíveis, né? Determinante. Bom, a gente sabe que todas são, né? Aqui não precisa fazer operações elementares, né? Porque já está, quando você faz a matriz ampliada, ela já está na forma certa, né? Ela já está escalonada, né? Sim. Aqui só teria que fazer duas operações, né? Mas aí você chega aqui também, né? Aí o pivô, você tem que trocar as duas primeiras linhas, multiplicar a primeira por menos 1 e pronto. Então já contra inversa, rapidinho que encontra também. E aqui tem que fazer os pivôs, multiplicar por menos 1, tá? Então as inversas aqui ficam simples, né? A menos 1 fica. Aqui trocou na identidade, multiplicou por menos 1. Então isso vai ser inverso. É fazer a transposta, né? Mas aqui eu não estou fazendo com transposta, estou fazendo as operações que teriam que ser feitas, tá? Trocou a primeira com a segunda, e depois multiplicou a primeira por menos 1. Então, isso aqui vai ser inversa. No outro caso, você trocar a primeira com a segunda e multiplicar a segunda por menos 1, mesma coisa. Primeira. Aqui, a inversa é ela mesma, no primeiro caso, não faz nada, já está escalonada, e na segunda, multiplica as entradas por menos 1, as duas linhas, tá? Então, no caso, você teria que dividir aqui em... Quantos casos foram? 1, Foram 2, 5. 3, 4, 5, né? Então, aí você percebe que usar a fórmula é mais fácil, É, de fato. né? Tudo bem, é importante fazer isso, porque aí você aprende um pouquinho, ó, as dificuldades
Porque que esse caminho foi mais longo? E é por causa disso, né? Tem que supor isso aqui. Agora vamos tentar fazer como você fez, para ver onde estava sua dúvida, onde foi parar. Então vamos começar com a matriz original. Sem teto. Aí tem que ampliar, né? 1, 0, 0, 1. Essa primeira operação foi essa aqui, né? Divide por cosseno, né? Exato. Aí, então, a nossa hipótese é cosseno de θ diferente de zero. Aí continua. Fica 1 tangente secante, né? Zero. Aqui fica menos seno, cosseno, 0, 1. Qual foi a próxima operação, Solo, que você fez? É isso, eu não consegui pensar em mais nenhuma, porque eu tava tentando pensar em que tipo de multiplicação eu Mas poderia tudo fazer. bem, você tem que zerar aqui embaixo. Qual você faria agora? É isso, eu não sei o que é que eu faria. Tentei pensar em alguma Não, mas é multiplicação. simples. Como que você zera aqui embaixo? Você troca a segunda pela segunda, mais o múltiplo da primeira. Qual é esse múltiplo da primeira? Aqui não tem muita coisa para pensar. É só multiplicar por seno a primeira, né? Você multiplica a primeira por seno, quando somar vai zerar, tá bom? Ah, sim, entendi. Então pronto, aqui ficou 1, aqui ficou tangente, aqui fica secante, fica 0, aqui fica 0. Aqui seria cosseno mais seno tangente, né? Cosseno mais seno vezes tangente. Aqui seria tangente e aqui seria 1, né? Vai parecer uma coisa parecida, ó. Aqui já zerou, aí tem que fazer o próximo pivô. Tem que ver quem é cosseno mais seno vezes tangente. Isso vai ser cosseno mais seno quadrado sobre cosseno, né? Certo? Certo. Aí quando você soma, vai dar 1 seno quadrado mais seno quadrado sobre cosseno. Aí isso é 1 sobre cosseno, que é a secante, né? Então ficou, eu posso substituir aqui, ó, secante. Então, aí não tem que fazer todos os casos, porque agora você pode, então, a secante é 1 sobre cosseno. Então, para fazer o que você faz aqui para fazer 1? Multiplica a segunda linha por 1 sobre secante. Ou seja, por cosseno. Segunda, cosseno vezes a segunda. E está usando a mesma hipótese lá. O cosseno de θ é diferente de zero. Está usando a mesma coisa aqui. Aí, pronto. 1 tangente secante 0, 0, 1, tangente e 1. Para finalizar, você multiplica por tangente menos tangente, né? Para zerar aqui em cima. Isso é uma coisa estranha, porque quando você somou aqui, uma coisa estranha. Ah, aqui eu não fiz tudo, né? Divide por cosseno, faltou fazer tudo, né? Cosseno tangente, que é seno, e aqui fica cosseno, né? Agora sim. Ele mudou, ele é 1, ele é 1 menos tangente, ele é 2. Aí fica 1, 0, seno vezes tangente, secante, menos seno vezes tangente.
secante menos seno vezes tangente. 0. Aqui vai dar cosseno vezes tangente, que é seno. E aqui embaixo ficou 0,1 seno cosseno. É menos, né? Aqui tem menos. Então, secante menos seno quadrado sobre cosseno dá 1 menos seno, que é cosseno quadrado, sobre cosseno, que é cosseno. Isso aqui é cosseno, tá? Então, aqui, a sua ideia era mais rápida que a minha, né? Que aí você chega na inversa, né? Que chegou de novo na mesma resposta, né? E aí só considera um caso aqui. Tem que voltar para os casos aqui de cima. O procedimento é o mesmo. Então, pelo seu caminho, você teria 3 casos só. Pelo meu, eu tive 5. Mas o bom é usar a fórmula, né? Tranquilo. Obrigado, professor. Aí, mas sempre tem que ter cuidado, né? Por exemplo, na fórmula, poderia aparecer uma expressão onde o determinante você não sabe dizer se é zero ou não, por exemplo. Vou fazer um exemplo aqui. Uma situação em que não entra nenhuma identidade, é isso? Isso, por exemplo, se A fosse uma coisa assim, x1, x, por exemplo. Determinante de A é quanto? X X quadrado menos 1. Isso quando é que é? Isso aqui é zero. O determinante é zero. Aí você tem que ver, né? Para calcular a inversa, tem que dividir pelo número, por esse número. Mas aí você tem que saber dividir, tem que escolher quando é que pode. Então, o determinante de A é zero, quando? Quando x quadrado menos 1 é zero. Isso quer dizer que x é o quê? X é 1 ou menos 1, né? Sim. Então, quando você divide, tem que excluir esses dois casos, né? Então, menos 1 seria 1 sobre x quadrado menos 1, tirando esses dois casos especiais. X não pode ser nem 1 nem menos 1, porque aí estaria dividindo por zero, que não faz sentido nenhum, né? Aí você tem, aqui não muda e aqui muda o sinal, tá? Então, você tem duas respostas. Quando x é 1, o que que acontece com A? Se x for 1, A não pode ser inversível, né? Porque o determinante é zero, tá? Sim. Quando x é menos 1 também não, o determinante vai ser zero. Tirando esses dois casos, o determinante é diferente de zero, e, portanto, a inversa tem essa forma daqui, tá bom? Professor? Por que ficou menos 1 nos dois? Onde? Ah, pela fórmula, Nesse. né? Qual é a formulinha que a gente está usando? Aquela formulinha para Mas a matrizes fórmula dos não já tá pontos. no determinante? A formulinha é A11, A12, A21, A22. Então, quando o determinante é diferente de zero, se det de A é diferente de zero, ou seja, A1, A22 menos A12, A22 diferente de zero, a inversa tem essa forma aqui, né? Aí você tem que mudar a matriz. A matriz muda assim, você troca a diagonal. Aí fica 2, 2, 1, certo?
E na antidiagonal você troca o sinal, só. Essa é a formulinha, Nossa. tá? E lá em cima, se eu Não fosse foi o que eu fazer. fiz. Não, Foi o lá que eu em fiz. cima. Pode ir. No. Isso. Se eu fosse fazer só com essa. Com a matriz invertível, invertendo só com essa formulinha, eu teria que fazer as considerações também, ou não? Não, Que é isso faz, que eu não, porque, fiz. não, porque aqui o determinante é sempre igual a 1, certo? Então ele nunca Certo. se anula, a matriz sempre é inversível, tá? Tá. Mas na hora de fazer as operações elementares, vocês têm que ter cuidado. Os múltiplos nunca podem ser múltiplos nulos, tá? E quando você divide por alguma coisa, essa coisa não pode ser nula. Então, quando você não tem um número ali, tem uma função, tem uma expressão de x, de θ, você sempre tem que fazer a ressalva e depois voltar para o caso, pro caso particular e ver o que acontece com aquele outro caso, tá? E isso acontece em várias questões. Deixa eu ver se tem uma por aí. Tem alguma questão onde isso acontece, né? Exemplo 29, né? Questão 29. E tem A, B, C, D e E, né? Então, se pedisse para inverter, se pedisse para fazer operações elementares com essa matriz A, da questão 26, na mesma página, tá? Aí você teria que observar cada caso especial. Quando é zero, quando fosse fazer a operação, né? Ok? Vocês estão vendo a questão 26? A mesma página, a questão que a gente está no livro, página 49, questão 26. A matriz é dada por. Não é uma matriz concreta. Você tem algumas incógnitas, A, B, C, D e E. Na hora de fazer operações elementares, você tem que ter cuidado. Não pode ficar. E o cuidado é na multiplicação e na divisão, né? Você não pode sair multiplicando, fazendo operações sem pensar o que acontece quando aquela constante é nula, tá? Tá bom? Alguém fala que tá bom? Ninguém tá vendo? Não, eu tô Tá olhando bom. aqui, pessoal, tá bom. Tá certo. Ficou claro, Luísa? Sim, ficou sim. Obrigada. Tá bom, Pode vamos pedir lá. outro? Pode. Nessa sessão ainda, que é 1.4, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Na questão 14, ele pede para dar uma matriz já invertida e pede a que não está invertida. Aí eu fiz, multipliquei essa matriz que já está invertida por Peraí, determinante de A. deixa eu só ler o enunciado. Ah, você tem inversa que determina a matriz original, é isso? No Isso. primeiro caso, questão 14. É. Aí eu multipliquei essa matriz que está inversa por determinante de A, que é a original. Aí Uhum. depois eu não sei mais o que fazer. Ah, essa questão é bem simples, deixa eu ver aqui. Questão 14. É só usar a definição de inversão, tá? Questão 14, da seção 1.4. Então, encontre A, né? Se você sabe a inversa seria 2 menos 1, 3, 5, certo? Então é só observar que a inversa da inversa é a própria matriz, né? Quando você tem um número,
você inverte uma vez, tá? Você investe de novo, você obtém quem? É a mesma? A própria A. Se você tem um meio é o inverso de 2, né? Se você calcular o inverso do inverso de um meio, é 2, né? Tá certo? Com Ah, matriz é a sim. mesma coisa. Para encontrar a matriz A, você tem que só usar essa observação. A é a inversa da inversa, tá? Então, calcula o determinante da inversa. Qual é o determinante da inversa? Você vai fazer o cálculo. 10 mais 3 dá 13, né? Tá? A salada eu 10 mais 3, 13. Então, pronto. A inversa da inversa é o inverso do determinante, que é 1 sobre 13. Aí a matriz que está lá, a diagonal troca e a outra diagonal muda o sinal. Aí você achou A. 5 sobre 13, 1 sobre 13, 3 sobre 13 e 2 sobre 13, tá? Isso vai ser A, tá bom? Obrigada. Eu não tinha conseguido pensar nisso. Tem inverso, tem inverso, tem Aí, inverso. aí você verifica, né? Se está certo o seu cálculo, no caso o meu cálculo, né? Você sempre tem que verificar para ver se você fez está certo. Para verificar se está certo, tem que multiplicar isso pela matriz lá de cima, né? 2 menos 1, 3, 5 e ver que dá. Tem que dar a identidade, né? Então, a primeira linha seria aqui 10 sobre 13 mais 3 sobre 13, que é 1. A segunda... Ih, tem alguma coisa esquisita aqui. Tem um sinal que eu não coloquei. Cadê o O sinal? menos 3. Não? Obrigado. Aqui é o menos 3 que eu esqueci. Agora dá certo. Obrigado. A segunda vai dar 6 sobre 13, menos 6 sobre 13 mais 6 sobre 13, que é 0. Depois vai dar menos 5 sobre 13, mais 5 sobre 13, 0. Depois vai dar 6 sobre 13, mais 10 sobre 13, que é 13 sobre 13, que vai dar 0, tá? Ok? A 15 faria o quê, Luísa? 15, eles te dá 7 vezes A menos 1, né? Ah, não, tudo isso A menos 1, né? É. Aí então tem que fazer um passo anterior. 7 menos 2. Primeira passagem é usar as propriedades para ver o que é isso aqui. Essas propriedades devem estar em alguma teoreminha atrás. Deixa eu ver. Página 46, teorema 147, item C. Página 46, teorema está no começo da página, teorema 147, item C. O que diz o item C nessa equação aqui? O que eu boto aqui? O que eu escrevo do lado direito? Então seria 7 elevado a menos 1. Isso, elevado a menos 1. Isso. Então, o escalar sai elevado a menos 1 e aí fica a matriz elevada a menos 1, né? Tá? Ou seja, essa matriz que foi dada não é a inversa, mas é um sétimo da inversa, né? Nesse caso, quem seria a inversa?
Aí você combina essas duas informações. Essa informação com essa. Que seria a menos 1 agora. Então, o que eu descobri aqui embaixo é que isso aqui, essa matriz daqui, é 1/7 da inversa. Então, a inversa é quanto? E 7 fica vezes. menos 7 isso. vezes a matriz. Tá? Passa. Então, você tem que fazer esse passo intermediário. Aí depois repete o que foi feito no item anterior. Aí ficaria menos 21, 49, 7, menos 14, tá? Aí repete o mesmo que fizemos. Achar A, se inverte a inversa. Determinante da inversa é quanto? Você pode fazer já o que a gente aprendeu da última aula, ó. Determinante disso. Menos 21, 49, 7, menos 14. A gente pode. O 7 está multiplicando as duas linhas, né? Aí ele sai ao quadrado. Ó, 7 quadrado vezes menos 3, 7, 1 e menos 2. Determinante que ficou mais simples, né? 6 menos 1 dá menos 1, menos 49. Pronto. Aí faz aquele esquema. Troca as da diagonal e troca o sinal das que estão na diagonal secundária. Aí pronto, você achou A. A ficou. Você teria 14 dividido por 49, dá 2/7. Dá 1, que dá 1/7, e que dá 3/7. Tá certo? Certo, obrigada. Veja que as questões, essas questões são bem simples, mas elas envolvem várias coisas no caminho da solução, tá? Matriz 2x2, fórmula simples, tal. Professor, você pode subir um pouquinho a tela só para eu comparar com a minha resposta aqui? Posso. Onde? Aí, mais um pouquinho. Aí, tá bom. Não, eu acho um pouquinho. Aí. Assim? Tá Aí, aqui? exato. Exato, só um instante. Então, obrigado. Deu certo? É, eu fiz diferente, mas eu cheguei no mesmo resultado. Tipo, eu considerei a, a inversa que ele deu, 7A inversa, e eu conferi se. Considerei isso como uma matriz inteira, né? Tipo, Você fez B igual a 7A. isso. E conferi se ela era invertível com Aí, determinante. então você tem B a menos 1, né? Encontrou B, certo? Sim, E depois isolou o A daqui, né? Deu 1 exato. sobre 7A. Isso, muito bem. É, tá bem. É uma maneira também de fazer. Muito bem. Ok. Vamos então com mais perguntas, gente. E tem mais sessões por aí, né? Pode ser dessa sessão, mas a gente pode ir para mais um pouquinho mais para frente e voltar depois. Bom, vocês que sabem. Mais perguntas, galera. Professor, Diga, Lisa. ainda dessa, na questão, acho que 18, né? 18. É, nas letras D
tem uma função, aí ele pede a função dessa matriz. Aí, tipo, na letra D, vai ficar essa matriz menos 2. Só que eu não consegui associar, tipo, uma matriz menos um número. Como é que fica isso? Não, isso aí a gente estudou isso. É que o 2 tem que multiplicar pela identidade. Isso, a É gente isso? estudou isso um pouquinho para cima aqui, ó. Está explicado um pouquinho antes de começar as, a lista de exercícios na página 46. No final da página 46 está explicado qual o significado de calcular uma matriz num polinômio. Tá, obrigada. Eu só Então queria saber aí, isso mesmo. então aí quando tem a constante, né? Quando não tem constante, você faz a produto normal, né? O produto, a multiplicação normal de matrizes. Certo. Quando tem a variável, né? Quando não tem a Uhum. variável, você tem que lembrar multiplicar pela identidade. Então, por exemplo, 18, fazer a conta, 18, seção 4, né? A, a matriz 2041, né? É polinômio, vamos fazer a D, né? D, nome x menos 2, né? Pela definição, calcular P em A é fazer A menos 2 vezes I, tá? Certo. Não precisa fazer, não. Isso. Já Tudo bem, mas eu consegui ver. tô, eu tô, eu tô passando também para seus colegas, Luísa, tá? E, Tudo bem? Você já sacou, certo. mas eu vou falar mais um pouco para os seus colegas também entenderem a questão, tá bom? Aí a E seria fazer o quê? A E seria px 2x ao quadrado mais 1 mais x mais 1. X ao quadrado, 2x ao quadrado. Então, para fazer a mesma operação com A, eleva A ao quadrado, multiplica por 2, soma com A e soma com I. E a outra seria cubo menos 2x mais 4. Aí o que teria que ser feito com a matriz é a matriz ao cubo, tirar disso duas vezes a matriz e somar 4 identidades. Isso vai ser importante no final. No final a gente vai voltar a fazer essas coisas. No capítulo 4, 5, tá? É bom ter isso em mente. Isso a gente vai usar lá no final do curso. Na teoria de autovalores e autovetores. Tá certo? Certo, obrigada. Nada. Aí, interessante fazer, por exemplo, com o exercício 20. O exercício 20 para repetir o 18, porque agora a matriz é 3 por 3. Mesma coisa com o exercício 21. Ali é você tem um pouquinho mais de dificuldade porque a matriz tem ordem maior, tá? Aí, todos esses daqui para baixo, 18 para baixo, tem tudo a ver com isso. Então, é bem importante fazer. Esse 18, se você não entendeu 18, não dá para fazer 19, nem 20, nem 21, nem Por isso que eu perguntei 22. logo a primeira. Aí já dá pra fazer as outras. Certo, tá bom.
O 26 é já é o cume da já é como chama? A questão mais complexa de todas, né? Então, o ideal seria chegar no 26 para ser certinho. Beleza. Vamos lá. Professor, você pode fazer a questão 5 da seção 1.7, por favor? Nayara, qual é a seção 1.7? Isso, 1.7. Vou chegar lá. Qual o problema com essa questão? Qual a dificuldade com essa questão? Porque eu ainda não ficou claro para mim essa parte de produto por inspeção. É só multiplicar. É só fazer o produto das duas e pronto? É multiplicar. Ah, sim. O que acontece é que, no exemplo 1, no começo da sessão, ele te dá uma formulinha para fazer esse cálculo. Aí ele pede para você fazer como se não soubesse a fórmula. Entendeu? Ah, tá bom. Obrigado, professor. A fórmula, ó, a questão, deixa eu fazer aqui. Questão, é a questão 5, sessão 1.7. Então, ele dá uma matriz diagonal. Matriz diagonal multiplicada por uma matriz, uma diagonal 3 por 3 por uma matriz 3 por 2. Diagonal é 3, 0, 0, 0, 2. 2, 1, menos 4, 1, 2, 5. Vou fazer o produto, só que tem uma fórmula. Tem uma fórmula. Isso aqui é 3 por 3, isso aqui é 3 por 2. Você vai obter uma 3 por 2, né? Alguém se lembra da fórmula? Então a ideia é fazer sem saber a fórmula. Aí você comparar com a fórmula. Se fazer a fórmula, é fazer os cálculos. Qual a primeira entrada aqui, por exemplo? Sem usar a fórmula, vai dar quanto? Nayara. Qual a primeira entrada aqui?
Bom, alguma outra pessoa pode responder qual é a primeira entrada? Da primeira linha, da primeira coluna? 16. Da seis, né? O que a fórmula diz é o seguinte, você não tem que fazer nada, você vai pegar o 3, multiplicar a primeira linha por 3. Então vai ficar 3 e 6. 6 e 3. Isso que a fórmula fala. Encontrar a segunda, a primeira linha é isso. Então vai dar 6, 3. Para encontrar a segunda linha, você pega esse número, multiplica a segunda linha. Vai dar 4 menos 1. E a terceira, pega esse com esse. 4 e 10. Que matrizes diagonais são muito simples, então os produtos, determinante, transposta, traço, multiplicação, soma, é muito simples, tá? Então, para você lembrar como você fazia antes e verificar que bate com a fórmula, tá? Então, veja que isso aqui é uma observação que eu sempre faço. Vou repetir ela. É muito importante. Vou chegar aqui. Que página é que eu tô... Só parar nesse compartilhamento. Um minuto. Aqui, ó. Veja, conjunto de exercícios 1.7, né? Antes de começar a fazer, você tem que ler isso aqui. Então, quais são os conceitos que você aprendeu? Você deve saber para resolver os exercícios, tá? A matriz diagonal, tá aqui, ó, matriz diagonal. São 5. Superior, inferior, triangular e simétrica, tá? Depois, não é só entender os conceitos, você tem que ter desenvolvido algumas aptidões ao, ao longo da sessão. Então, quais são essas sessões? Essas aptidões? Saber quando uma matriz diagonal é inversível sem fazer nenhuma conta, tá? Calcular mentalmente produtos de matrizes envolvendo matrizes diagonais, que foi o que eu acabei de fazer, usar a formulinha, tá? Determinar se uma matriz é triangular e por aí vai, tá? Isso é muito importante. Aí, se você, tá, antes de começar a fazer, você percebe que não lembra o que é isso aqui, então você tem que subir e ler, para lembrar. Se você não se lembra como fazer isso aqui, você tem que subir lá e ler, para entender, tá? Então tá aqui a formulinha, tá na página. Você tá bem no começo da sessão, eu acho. Aqui as formulinhas, ó. Multiplicar uma diagonal à esquerda. Então pegar aqui e fazer esse produto aqui, ó. E vai descendo, fazendo a mesma coisa. Se multiplicar à direita, você faz com as colunas. Tá certo? Mesma coisa lá na questão anterior da seção ponto 4, mesma coisa. Esse aqui era a página 49, né? Seção ponto 4. Deixa eu ver lá. Isso. Isso. Questão 18, né? Calcular os polinômios na matriz. Ah, mas eu não me lembro. Então, você só. Era para ter lido aqui, ó. Para fazer as questões, você tem que lembrar disso tudo.
Em particular, aqui, o polinômio matricial. É o conceito que você deveria ter lembrado. E qual é a aptidão? Cadê? Propriedades, reconhecer. Bom, ele não está aqui muito. Bom, essa aptidão não está aqui, deve ser aqui, propriedades aritméticas, né? Produtos, somas, potências, tá? Ah, mas não me lembro de tais, se você sobe um pouquinho, vai lá, encontrar, ó, aqui, inicial. Aqui tem um exemplo, tá? A leitura tem que ser um pouquinho mais dinâmica, tá? Certo? Tá certo, gente? Tranquilo, professor. Então é isso que eu gosto desse livro. Esse livro te diz, ele lembra você. Óbvio que você tem que se lembrar. Não comece a fazer os exercícios sem se lembrar. Tem que se lembrar primeiro o que você precisa. Então ele te diz, ó. A sessão, as primeiras perguntas foram da sessão ponto 4. Ah, tá na ponto 4. Ele te diz, ó, lembre-se que você tem que ter aprendido essas coisas, né? Aí, isso foi que a gente fez em alguma aula, não me lembro que aula foi, a gente aprendeu algumas dessas coisas, ou a maioria dessas coisas, né? Matriz nula, inversível, não singular, determinante, distributiva, comutativa. Aí tem que conhecer as propriedades de matriz nula, tá bom? Tem questões que não dá, mas, por exemplo, isso aqui, a questão 8, a primeira pergunta, não teria esse requisito, né? A pessoa se lembrou da fórmula, que está escrita aqui no final, só lembra da fórmula, vou fazer pela fórmula, cadê a fórmula? Não, essa aqui. Vamos lá, aqui, ó. Não, peraí, não, tá aqui, mais para cima. Lembrou da fórmula, e só usou a fórmula, tá? Tá bom? Certo, professor. Vamos lá, então, mais perguntas. Você fala a questão 30 da 2.2? 32.2. Você diz a página para mim, por favor? 105. 25, obrigado. Deixa eu ver. 105, acho que... Qual é a questão? 30. 30. Confirme as identidades sem calcular o determinante, né? Então, essa questão se resolve lembrando das propriedades do determinante quando você combina com operações alimentares ou coisas do tipo. Então, onde? Aqui. Aptidão desenvolvida. Com esse efeito da operação alimentar no valor do determinante
Sabe comando de zeros também. Isso também. Tudo isso daqui, tá? Então, vamos lá. Você tem que identificar qual operação foi feita. Quais operações foram feitas no meio, né? Tem uma coisa escondida aqui no meio. Quais são as operações que foram feitas no meio, tá? Então, por exemplo, o que tem em comum essas duas matrizes, essas duas linhas, por exemplo? Deixa eu ver. Hum, Tá, que operação vocês fariam para transformar essa linha nessa linha? Sem pensar ainda na primeira. A primeira ainda poderia ser diferente, tá? Queira só transformar a segunda linha. Qual a operação a ser feita? Vou escrever aqui embaixo. Então, faça operações com linhas para que a segunda linha seja essa daqui. Qual a operação? Vamos lá. Qualquer um pode responder. No caso, substituir L2 por ela mesma, mais L1 vezes T. Menos, né? Ou é menos? Isso, muito bem. Então, a passagem seria aqui. Deixa eu só terminar de escrever. V3T, aqui tem A1T mais B1, A2T mais B2, A3T, B3, a terceira é C1, C2, C3. A passagem é uma operação elementar que deixa o determinante invariante. L2 vezes L2 menos T vezes L1, né? Foi isso que você falou? Sim. Opas, foi isso? Pronto. Então, como fica a segunda? A primeira, tudo bem. A primeira fica igual, a terceira fica igual. Como fica a segunda? Aí fica B1 menos A1T. Um a um vai sumir, né? Aqui você vai estar multiplicando L1 por T, né? Então, vai aparecer A1 vezes T. Ah, não, sim, você tem razão. Mas aí não vai rolar. O que a gente quer não vai aparecer, né? Peraí. Não, aqui eu escrevi. Não, tá certo. Não, tá certo o que eu tô falando. Multiplica por T aqui, né? Então, por menos T, quando eu somar com esse aqui, vai dar zero, né? Então, os A's vão sumir. Vão ficar só os B's. E os B's vão ficar como? Como que fica o B? Multiplicado por quem? Fica B1 menos B1 vezes T ao quadrado, correto? Ou seja, isso daqui. Na segunda fica isso daqui. Na terceira fica isso daqui. As outras ficam iguais. Um, dois, três.
em cima A1 mais e A2 mais B2 A3. Isso. Certo? Concordam? Alguém discorda? Tá certo, Lucas? Certo. Pronto. Próxima operação. Como é que eu tiro esse carinha para fora do determinante? Divide a linha 2. No caso, a linha 2 é igual a linha 2 menos ela mesma dividida por 1 menos t ao quadrado. Só que aí, quando você faz essa operação, não tem a igualdade. Tá? A maneira de se lembrar dessa operação é que quando você tem, na linha, você tem um fator comum, ela sai. Determinante, a linha, o fator comum pode sair, ele sai. Fica 1 menos t, que é fator comum, tá? E multiplica o restante, tá? O que está envolvido ali, quem falou, Luísa? Não fui eu, Adriele. O que a dele falou tá certinho. Só que aí não vai ter igualdade, vai ter esse número para fora, tá? Esse seria o inverso da operação que você usou, né? Você usaria aqui ele 2 sendo 1 sobre 1 menos t quadrado, né? Vezes ele 2. Tá bom? Professor, se fizesse essa operação, tem que fazer algum tipo de consideração, como o senhor, por exemplo, Então é você que tem? tá. Se você faz assim direto, você teria que considerar, mas está dividindo. Então você tem que se lembrar dessa operação de outra maneira. Em vez de se lembrar disso, você se lembra do seguinte: quando tem um múltiplo comum, quando a linha tem um múltiplo comum, eu posso tirar ela para fora do determinante. Vai ficar assim: A2 mais B2t, A3 mais B3t. E aí, isso que ficou aqui sozinho, sem o múltiplo. Eu fatorizei, na verdade, tá? Mas fatorizei na linha, tá certo? Então, essa é a passagem. Quando você tem aqui, tudo bem, uma operação elementar que não deixa, que não altera o determinante. Na segunda passagem, eu estou fatorizando um fator comum na segunda linha, tá? Aí você não tem que se preocupar com aquela divisão que você está fazendo, tá bom? Beleza. Porque o zero, se você dividir por zero, não pode. Mas aqui, se o fator for zero, os dois lados da igualdade são zeros. Então, não terá nada. Então, qual seria a última operação a fazer para chegar aqui, nesse resultado? A primeira linha menos a segunda vezes t. Exatamente. A última operação a ser feita seria... como que eu faço aqui? Bom, vou só indicar. Vou continuar para cá, tá? Continuando para lá. Faria aqui assim, ó. A primeira tira dela menos t é a segunda, tá? Então, você fez 3 operações, tá? Chegar daqui para cá. E esse que pede a questão. Você tem que identificar o que foi feito no meio para chegar à igualdade, tá? Então, isso é uma qualidade dos determinantes que não tem nada a ver com fórmulas. Isso que vocês têm que aprender. Os determinantes vocês têm que encarar com as propriedades. Vocês têm que tentar resolver usando as propriedades e não aquelas fórmulas que são difíceis, né? São mais se você vai de frente para calcular o determinante sem usar as propriedades, dá uma coisa muito embolada, tá?
Bom, essa propriedade aqui de dividir, de fatorizar, está em cima, ó. Deixa eu ver. Ele já usa aqui, ó. Usado. Aqui, ó. Na primeira linha. Ele fatoriza o 3 e ele sai. Está escrito aqui, o fator comum da terceira na primeira foi trazido para fora do determinante. E aí essa frase toda é só indicar, você indica aqui, ó. Você indica aqui, ó. Olha o que eu tirei para fora. Isso. Para mim é só fazer isso, tá? Você faz a passagem assim, ó. Indica, fator, indica aqui fora. E se você for fazer com essas frases longas, na hora da prova não termina nunca, tá? Essa frase, ó. Tá bom? Ele já usa essas propriedades. E ele usa essas frases longas que eu uso com aquela notação mais simples, tá? Essa propriedade está onde pela primeira vez? Aqui, ó. Aqui na tabela 1, ó. Você tem uma matriz com um fator comum na primeira linha, e pode ser qualquer linha, ele sai do determinante, tá? Ok? E essas duas são as operações, as outras duas operações elementares que a relação é de operação elementar mesmo. Você trocando duas linhas, troca o sinal e fazendo a operação elementar mais complexa, a igualdade sempre aparece, tá? Ficou claro, Lucas? E demais. Entendi, sim. Então, esse é o objetivo. Esse exercício é bem interessante, porque obriga você a entender as propriedades. O que você faria na terceira, por exemplo? Na 31, como seria a resposta da 31? Para vocês todos. As operações são mais simples. Quais são as operações que foram feitas? Quantas foram e quais foram? Tem que fazer desaparecer isso aqui. Como que você faz desaparecer isso tudo? Nesse caso, pode fazer a operação com as colunas? Exatamente. Quais são as operações com colunas que você faria, Adriele? Bom, a Primeira. terceira coluna se substitui pela terceira mesmo, menos a primeira. Muito bem. E depois? A terceira de novo, menos a segunda. Muito bem. Aí, após essas duas operações, as duas vão manter a igualdade. Você chega no cara do final, tá? E aí você pode brincar mais. 32, 33. Aqui é um pouquinho mais complicado. Qual seria a resposta aqui? Quase a mesma coisa. Como você tira tudo isso? É quase a mesma coisa. Qual seria a operação? Primeira operação. É igualzinho a primeira, é parecido aqui. Aqui a primeira foi tirar a terceira coluna a primeira. Aqui tinha que fazer mais um pouquinho. Qual seria? Da Vai terceira fazer a terceira coluna por uma constante. menos Primeiro. S vezes a primeira, né? Isso. Com isso, você some com essa parte. Aí depois faz a mesma coisa com a segunda coluna. Como que faz? Aqui para a primeira, para a terceira, fez isso. Ó. C3 menos S vezes C1. Aí faça a mesma coisa para tirar isso daqui. Como que tira isso? C2 vai ser quem?
C2 menos T, C1. Muito bem. Agora você consegue tirar o que falta. Falta tirar isso. Como que tira isso? Aí usa a segunda coluna. A terceira menos R vezes a segunda. E pronto. Então você fez 3 operações elementares que não mudam o valor do determinante. Tá? Então, no caso, a resposta que eu pediria a vocês ia... peraí. Então, por exemplo, a resposta da número 30. Vou fazer a resposta no quadro, tá? Para de compartilhar a tela no quadro, para vocês entenderem como responder, que é importante também. Ó. Questão... Questão... Questão 30 da seção 2.2, né? Seção 2.2. Então, a resposta que eu queria é a seguinte, resposta... Você faz a primeira operação, que foi L2 trocado por L2 teve 0. 2 menos L1. Essa foi a primeira operação. Segunda operação, pode até tirar esses números. Primeira operação. Segunda operação foi L2 é um múltiplo L2 é um múltiplo da nova L2. E a última operação que foi feita, L1 por L1 menos T, L2. L1 por L1 menos T, L2, tá? Aí para a questão 31, na mesma seção. Resposta. Coluna 3, substituída pela 3 menos A1. Primeira operação. A segunda operação é a terceira coluna, substituída pela terceira menos a segunda. Tá? Questão 32, resposta. Qual seria a resposta? Agora vocês me digam. Resposta. Qual a primeira operação que fizemos? 3 troca por C3 menos S vezes C1. C3 troca por C3 menos S vezes C2. Segunda operação. C2 troca por C2 menos T. C1. É a operação. C3 troca por C3 menos C3 vezes C2. Ou você faz isso, ou você escreve tudo isso em palavras. O que é mais simples?
escrever realmente isso. Isso aqui, né? Por isso que eu insisto toda hora. Vocês têm que aprender a simbologia para conseguir se comunicar direito comigo, tá? Você pode tentar escrever em palavras, mas aí vai demorar 1 hora para responder a questão, tá? Certo, gente. E no caso, se eu fosse fazer separada essas operações, o senhor ainda consideraria? Como Se eu não assim, escrevesse no separado? final? Primeiro fazer essa primeira operação, que foi C3, troca por C3 menos C2. Aí eu escrevo lá de novo. Esse aqui? Ah, eu tava na outra questão. Mas sim, se eu fazer essa operação primeiro, com a Ah, primeira matriz. aqui foi por linhas, né? É nessa, na 30? Pode ser essa. Se eu fizer essa operação primeiro com a matriz, aí não precisaria responder, escrever tudo isso no final. Ah, mas aqui a questão tipo, não pede para fazer nenhum cálculo. Pede para Ah, dizer como é que esse cálculo foi feito. entendi. Mas diz não faça cálculo. Diga qual foi a passagem. Então, a passagem foi essa, Tá. Obrigada. entendeu? Ele não pede para fazer as operações, pede para você dizer quais foram as operações, tá? E esse aqui é uma que a gente não, eu não escrevi muito, mas esse aqui serve, né? Em vez de fazer, porque fica confuso, como o Solon observou. Se você divide, você está você tá botando uma coisa que não sabe se é zero ou não, tá? Então fica melhor escrever assim. A segunda linha é múltipla da segunda nova. Aí eu estou tirando o fator comum para fora. Aí, se você escrever assim, fica claro para mim, tá? Ok? Ficou claro, Lucas? Foi Lucas que perguntou? Foi, né? Foi, ficou assim. Pronto. Vamos lá, gente. Tem tempo para mais uma pergunta. Professor, você pode fazer a questão 31 da 2.3? Me diz a página, por favor, para chegar mais rápido. 116. 116, obrigado. É a questão número 31. 31. Vamos lá. Use a regra de Cramer para resolver em Y, sem resolver as incógnitas X, Y e W. Ele só quer encontrar Y, né? Deixa eu só ver aqui. Então, 31, seção 2.3, né? É. Use a regra de Cramer. Regra de Cramer para resolver Y. Para encontrar Y, né? Então, por alguma razão, ele só está interessado em achar a incógnita Y, tá? Aí o sistema é 4x mais Y mais Z mais W a 6, 3x mais 7y menos Z mais W igual 7x mais 3y menos 5Z mais 8W igual a menos 3, x mais y mais z
2W igual a 3. Certo? Pronto. Então, na regra de Cramer, você tem que colocar o sistema primeiro na forma matricial. Qual a matriz do sistema? João, qual a matriz do sistema? Bom, qualquer pessoa, qual a matriz do sistema? 4, 4. 1, 1, 6. Não, essa é a matriz ampliada, aquela matriz do sistema. Então, você não bota a última coluna, tá? Matriz do sistema é essa. 3, 7, menos 1, 1, 7, 3, menos 5, 8, 1, 1, 1, 2. Matriz de incógnitas. Qual a matriz de incógnitas? X, Y, Z e W. Muito bem. E matriz de termos independentes. Aí sim, 6, 1, menos 3 e 3. Tá? Pela regra de Cramer, para achar y, você tem que calcular um quociente de dois determinantes. O determinante de baixo é qual? O determinante da matriz de coeficientes, a matriz do sistema. Né? Vou arrumar mais espaço aqui. Y fica... Ah, peraí, eu posso arrumar mais espaço depois. Y fica assim. O denominador vem, gente, o denominador vai ser determinante da matriz de coeficientes. 1, 4, 1, 1, 3, 7, menos 1, 1, 7, 3, menos 5, 8, 1, 1, 1, 2. E no numerador bota quem? No numerador, você substitui a segunda coluna pela coluna de termos independentes. E fica 4, 6, 1, 1, 3, 1, menos 1, 1. Depois você tem 7, menos 3, menos 5 e 8. E embaixo 1, 3, 1 e 2, tá? Essa aí é a regra de Cramer. Bom, e agora? E agora? Qual o próximo passo? Qual é o próximo passo, gente? Tem alguém aí? Não sei não, professor. Tem que calcular esses determinantes. Tem que calcular os determinantes.
Aí tem várias formas que a gente aprendeu para calcular determinantes, né? Qual a fórmula aqui? Qual a forma que não tem que ser usada? Qual a única que não pode ser usada? Que não pode não, que não deve ser usada. Qual? Não deve usar sarri. E Sarri não tem como usar aqui, que é 4 por 4, certo, Adriano? Então, tirando isso, o que mais que não pode fazer, que não deve fazer? Calcular diretamente sem tentar primeiro simplificar, tá? Tá bom? Vamos tentar fazer o de cima. Aí depois vocês fazem o de baixo. Vamos fazer o de cima. Aliás, vou fazer o de baixo, porque o de baixo tem que ser diferente de zero para fazer sentido tudo, tá? Então, vou fazer o de baixo. Hum, um, um, dois. Então, por exemplo, eu posso usar esses dois uns aqui, ó, de baixo. Posso usar esses uns aqui para anular esses uns aqui. Como que eu faço isso? A operação. Primeira linha, eu troco pela primeira menos a quarta, tá? A quarta, a primeira fica em 3, 0, 0, menos um. Depois, 3, 7, menos um, 1. 7, 3, menos 5, 8, 1, 1, 1 e 2, certo? Agora eu quero zerar aqui ou aqui. Qual é mais simples? Zero aqui. Agora eu tenho que usar uma operação com colunas. Qual operação com colunas eu uso para zerar ali? Esse 3. Coluna um tira e substitui por ela mais 3 vezes a coluna 4, certo? Aí você obtém colunas agora, vai ter 0, 0, 7 menos 24, menos 17, 6, perdão, 1 menos 6, menos 5, 0, 7, 3, 1, 0, menos 1, 5, 1, menos 1, 1, 8 e 2, certo? Professor, só uma coisa rapidinho. É mais Diga. 3 vezes qual coluna? A última, a quarta, obrigado. A Certo. quarta coluna. Ali o segundo elemento da primeira coluna não seria 3? Segundo elemento da segunda coluna. Da primeira. Daí dá 3, mais 3 dá 6. Isso. Ou 6. Obrigado. 6. Mas tudo bem, aí simplifiquei, ó. Agora, qual é o próximo passo? Ele desenvolve por que linha? Aí você indica para mim, vou desenvolver pela primeira linha. Aí vai ser o coeficiente, menos 1, vezes o cofator, 1, 4. Esse cofator tem sinal positivo e negativo. Negativo. Então, isso é igual a menos 1 vezes menos 1 menor 1 quarto. Então, no final das contas, eu fico com 1 menor 1 quarto. 1 menor 1 quarto é tirar da matriz a primeira linha e a quarta coluna, né?
Aí eu tenho, então, 6, 7, menos 1, menos 17, 3, menos 5, menos 5, 1 e 1. Bom, e agora, o que vocês fariam agora? Operações para aparecer zero de novo. Isso. A ideia é que não usem não usar aquelas fórmulas com setas, é que vocês fazem o mesmo processo, agora a matriz está menor. Então agora mais 2 passos vai dar certo. Seria esses. Por exemplo, eu posso fazer zero aqui com a última linha, né? Vou zerar aqui usando essa linha, por exemplo. Você teria a operação seria a primeira, te substitui pela primeira mais a terceira. Você obtém 1, 7, 0. Menos 17, 3, menos 5, menos 5, 1 e 1, tá? Tá certo? Certo. Agora eu posso zerar esse 7 também. Como que eu zero esse 7? Posso usar ou esse 1 aqui ou esse 1 daqui. Tanto faz. Vou usar a linha, vai. A primeira, substituo pela primeira menos 7. Ah, não, a primeira eu não posso, porque se eu usar a primeira linha, eu vou voltar, esse zero vai sumir, então eu tenho que fazer por coluna, tá? Coluna 2 vai ser a coluna 2 menos 7 vezes a coluna 1. E aí vou obter 0 menos 17 vai dar 7 vezes 17 mais 3. 51, 40, 68, 119, mais 3, 122. Depois vai ser 35 mais 1, 36, 0, menos 5 e 1. Pronto, finalmente, isso vai ser o quê? 1 vezes que é o fator 1, aí você diz para mim, ó, pela primeira linha, desenvolve pela primeira linha. Aí eu entendo que você vai fazer Laplace pela primeira, fica 1 vezes C11. C11 é a mesma coisa que M11. E M11 é 122 menos 5, 36 e 1. Aí dá 122 mais 180. 2,01, 3. Tá? Tá bom? Então, essa é a ideia. Aí faltaria ainda fazer o determinante de cima, né? Eu tenho que verificar isso aqui também, não sei. Posso estar errado nesse 122 aqui, tá? Aí verifiquem isso, tá bom? Tá bom, João. Aí falta a metade da questão ainda, tá? Certo, professor. Tá bom, gente. Então, vamos parar por aqui, então. Parar de gravar isso.